Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ananda, eu trabalho na Gate 3D e eu vim aqui falar um pouquinho sobre as nossas resinas e como decidir qual a melhor resina para o seu projeto. Primeiramente, o que vai dizer qual é a melhor resina para o seu projeto é o contexto. Entender o contexto onde a peça vai ser aplicada, qual é a necessidade da peça final, é fundamental para decidir qual o tipo de resina. Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente entender um pouquinho na prática como que a gente pode escolher a nossa resina com dois exemplos. Então eu trouxe aqui uma palmilha impressa. Então essa palmilha ela tem a necessidade de ser flexível, porque ela precisa absorver impacto, né? Então ela vai dentro do calçado e ela precisa absorver impacto, precisa ser flexível. Nesse caso, a gente vai utilizar uma resina flexível para poder atender essa necessidade específica. Já nesse exemplo aqui, nós temos um silenciador e uma válvula que é utilizado nas máquinas de prensas pneumáticas que nós fabricamos aqui na empresa Máquina Sazzi. Então, nós tínhamos antes uma peça que era feita no processo de manufatura tradicional, né? Então era uma peça usinada, ela era cheia de componentes, enfim. E conforme a gente foi evoluindo o projeto, a gente foi entendendo onde de fato a gente precisava do esforço, onde a gente precisava dos encaixes para conseguir otimizar ao máximo essa peça. E depois de alguns testes, utilizando algumas resinas, a gente chegou nesta versão aqui, onde a gente, utilizando a resina PC-like, que imita as características de policarbonato, nós conseguimos uma peça com resistência mecânica, porque ela passa por pressão, né? Então, por ser ali numa prensa pneumática, ela recebe pressão, recebe ar comprimido. Então, a gente precisava de uma resistência mecânica nesse sentido e a gente chegou nessa versão final aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho, gente, de todas as resinas que a gente tem no nosso portfólio e mostrar alguns exemplos de peças feitas com essas resinas. Então, pessoal, aqui dando alguns exemplos, então, a gente tem a resina, começando por ela, a PC-like, então, onde ela vem nas cores hoje branco, preto e cinza, que pode ser pigmentado. Então, ela tem um certo nível de resistência mecânica, né? E ela tem um alongamento interessante. Então, a gente pode trabalhar com a peça, mas ela não quebra. Então, essa é uma resina bem versátil nesse sentido. Continuando aqui nas resinas versáteis, a gente tem a PP-like, então ela imita as características de polipropileno, também uma peça bem versátil, e além das características da PC-like que eu trouxe agora, ela também agrega resistência à temperatura. Então aqui neste exemplo a gente tem uma peça que consegue resistir até 130 graus. Depois a gente tem a nossa queridinha ABS-like, então nós temos a resina ABS-like, onde é a melhor resina que nós temos hoje para trabalhar com texturas, com parte visual. Então aqui a gente pode ver no solado a quantidade de detalhes, a gente pode ver nessa peça também todas as tramas, todas as texturas que ela imprime. Ainda na linha Pro, nós temos então a resina Nylon-like, então ela imita as características da poliamida, que essencialmente é a resistência ao desgaste. Então a gente consegue trabalhar essa peça, a gente consegue então, enfim, ter essas características, né, nessa peça, e ela consegue resistir ao desgaste, então consegue ser usada por muito tempo. Seguindo nas resinas ainda da linha Pro, nós temos a de resistência à temperatura. Então é uma resina ideal para a gente fazer moldes de injeção ou que recebe algum tipo de temperatura por um determinado tempo. Então esse aqui é um exemplo que a gente tem. Mas é uma resina, ela é quebradiça porque ela tem carga cerâmica, mas ela serve muito bem com a resistência ao calor. Também na linha Pro nós temos então a resina Crystal Clear. Então aqui talvez fique difícil de ver, enfim, a gente vai tentar mostrar mais certinho no detalhe, que é uma resina que essencialmente a sua característica é ser transparente, translúcida. Então, para aplicações que necessitam essa característica, essa é a resina ideal. Indo para o lado então agora das resinas gerais, que a gente chama, nós temos duas resinas, a General e a Standard. A General, então nós temos aqui dois exemplos de como ela imprime. Então nós temos a parte dental, que ela pode ser utilizada. Então aqui como fica claro os detalhes, enfim. E aqui também um solado, só para a gente ver a questão das texturas também, o quanto ela é boa para fazer esse tipo de peça. Já na Standard, que é muito similar à General, então nós temos também as peças com as mesmas características. Elas são de características visuais, então elas não têm tantas resistências mecânicas como as que a gente mostrou anteriormente, que têm características ou propriedades mais específicas dependendo de cada aplicação. Essas aqui são mais de uso geral mesmo. Um ponto importante da linha geral é que elas são de rápida impressão.
Então, se você tem alguma necessidade ou dentro da aplicação da impressão 3D no seu negócio você precisa de agilidade, elas são as resinas mais rápidas de fazer a impressão. Então, se você tem essa necessidade, também indicamos a linha geral para você. Agora, então, eu vou apresentar para vocês a linha flexível. Então, nós temos 3 resinas na linha flexível. Então, vamos começar pela Rubber Like, onde a gente tem esse solado como exemplo, né? Ela é uma resina para validação de peças flexíveis. Por quê? Porque as peças elas não têm tanta resistência de rasgo. Então, o que vai acontecer? Se a gente considerar essa resina para uso final, a gente pode ter uma deteriorização muito acelerada dos nossos produtos. Então, essa é uma resina que a gente recomenda para validação de peças flexíveis, assim como essa sola. Aqui a gente pode ver que ela imprime muito bem as texturas, que ela consegue ter uma flexibilidade, uma maleabilidade muito boa, muito adequada para a gente validar os nossos modelos, né? Assim como quando a gente quer validar modelos funcionais. Então, aqui como uma bolsa, então a gente consegue trabalhar com ela, né? Mas ela ainda assim não é recomendada para uso final. Depois nós temos a resina PU-like, que ela imita as características do PU. Então aqui a gente tem um exemplo real de um case que a gente trabalhou juntamente com a Usaflex, que é de um produto final. Então este produto aqui, este solado, ele foi para campo, né? Então ele está aí no pé de mais de 13 mil pessoas que foram os lotes produzidos aqui dessa peça. Então aqui a gente pode ver mais no detalhe que essa resina já é indicada para uso final. Então PU-like, que vai ser lançado em breve. E para finalizar, né, por último, mas não menos importante, nós temos a resina TPU-like. Então é a nossa resina flexível mais versátil, porque ela é indicada para vários tipos de uso final de produtos flexíveis. E a gente consegue trabalhar a dureza dela baseada nas tramas, né, e na densidade do material que a gente utiliza na hora de fazer o projeto. Então aqui é um exemplo de um calçado, então só para a gente entender, olha, é todo tramado, né, todo trabalhado dessa forma, tem leveza, enfim, e tem uma ótima memória de retorno, então a gente consegue utilizar para calçados, né, mas para outros produtos também. Então aqui, outro exemplo, né, então é para o guidão de uma bicicleta, então a gente consegue ver aqui um formato anatômico, né, e utilizando, né, a trama, enfim, para trabalhar a dureza desta resina. E para finalizar, nós temos aqui um assento, né, então também feito em resina, feito na resina TPU-like, que também é o nosso lançamento, né? Onde a gente consegue ver a maciez dele, mas mesmo assim, mesmo trabalhando o material, a gente consegue ver o retorno dele. Então é resistência e conforto na mesma resina. Certo, gente? Então, falei bastante, expliquei um pouquinho para vocês sobre as nossas resinas, mostrei. Algumas resinas ainda serão lançadas, né? Não estão todas disponíveis, mas dentro do mês de junho são essas as novidades que a gente quer trazer para vocês. E lembrando, né, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos sempre à disposição, vocês podem escrever aqui embaixo para a gente ou podem mandar no nosso WhatsApp, como vocês acharem melhor. Nós estamos sempre à disposição para ajudar vocês nesse processo de impressão 3D. Certo, gente? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.